Querida amiga, querido amigo, continuando então o estudo da obra Em Torno do Mestre, de Vinícius, esse valoroso trabalhador espírita encarnado no século XX, no estado de São Paulo. Vamos agora adentrar o capítulo 3, que, com semelhança ao capítulo anterior, que também era um diálogo nos moldes socráticos, ou seja, que nos leva à reflexão, a buscar em nós mesmos respostas oportunas e desenvolver esse senso crítico, essa análise interior. E naquele momento nós vimos uma conversa entre o filho e o pai, no caso a alma conversando com o Criador, com Deus. Agora, não que seja uma continuação, pois é possível estudarmos ambos os capítulos sem conexão, mas veremos que é também uma preservação daquilo que Vinícius quer nos ensinar a respeito da educação, a respeito do Evangelho, a respeito dessa beleza fundamental que a doutrina possui em nossa vida. E com isso ele dá nome então ao capítulo de O Mestre e o Discípulo. Nós vamos perceber que o discípulo ele vai questionar o mestre com um estado emocional muito angustioso, muito queixoso, dúvidas que estão lhe martirizando, principalmente esse estado de angústia que o corrói. Essa angústia é derivada pela maneira de ele ver o mundo, o modo como ele interpreta ao seu redor, o meio ambiente no qual ele está inserido, e a partir desses questionamentos sofridos que ele produz, e ele encoraja-se em apresentar ao mestre, com as respostas que ele vai recebendo, a gente vai naturalmente meditando junto com ele e nos colocando no lugar dele, como também percebendo a sabedoria do mestre, a grandeza da sabedoria. Então a gente vai partir da premissa do estado angustioso do discípulo, que, imperfeito que é, ainda não entende muito bem o trabalho que lhe cabe, o trabalho maior que é feito, chamemos de a implantação do reino de Deus no coração de cada um, a chegada do tempo de regeneração na terra, independente do nome, independente da expressão, esta mudança interior que visa o mais alto, que visa a reforma do caráter, uma transformação sólida que fundamente, como Jesus dizia, a casa na rocha e não mais a casa na areia. E da angústia à reflexão, à medida que vai passando o diálogo, nós vamos percebendo o despertar da consciência daquele trabalhador. Ele é um trabalhador, ele é um discípulo. Assim ele é denominado no capítulo. Ele só ainda não está permanentemente ou integralmente conectado com o propósito de seu trabalho. Não é que ele seja ignorante daquilo que ele faz, mas ele não entende bem ainda aquilo que lhe cabe e especialmente aquilo que não está ao seu alcance. Lembrando, seria muito oportuno se a gente se colocasse no lugar desse discípulo. Nos considerássemos como esse que questiona, até porque talvez sejam as nossas dores, as nossas vacilações no campo da fé, as que ele teve ao levar ao mestre as suas questões, as suas dúvidas. E ao fim, a gente vai ver a surpresa com que nos brinda o mestre, motivando essa criatura a seguir o seu trabalho e ao mesmo tempo fazendo com que ele recalcule a sua rota, percebendo que ele não estava afinado no psiquismo do professor espiritual, do mentor ali, daquele que ensina, daquele que instrui, o mestre. E que esse mestre, sendo para nós Jesus,
Toda vez que nós não reconhecemos como aquele que nos guia, aquele que é o caminho, aquele que é a verdade, aquele que é a vida, nós invariavelmente colocamos o nosso modo de pensar, que naturalmente pelo nosso grau evolutivo ainda não está tão afinado com a verdade quanto a gente gostaria. Então o discípulo começa assim: Senhor, sinto-me desalentado diante das iniquidades do século. Parece que jamais os homens se mostraram tão rebeldes à razão e ao sentimento como nestes tempos. Vejam que, embora esse capítulo foi escrito praticamente há quase 100 anos, ele soa tão atual que é surpreendente. Ainda as mesmas indagações morais, as mesmas dores emocionais, a mesma preocupação ao perceber em derredor um panorama que parece demoradamente a passar, que não avança, que não evolui, um sofrimento que não cessa, uma paz, uma fraternidade que não se estabiliza, um período talvez de guerra velada, silenciosa, com ódio sendo alimentado a conta gota até que irrompe de uma maneira muito violenta. Não mudou nada, pelo menos, talvez, na visão de muitos de nós, ao olharmos o mundo em que nós estamos inseridos. Mas será? Fica a pergunta, será? O capítulo nos permite questionar. Ele aponta aqui para nós que está desalentado, e isso para nós é uma pista. Também destaca que esse desalento seu é em relação à rebeldia dos homens que ele vê. Os homens que são rebeldes à razão, são rebeldes ao sentimento. E aí nós não poderíamos deixar passar a questão 115 de O Livro dos Espíritos, já ali na segunda parte do Livro dos Espíritos, quando, perguntados os espíritos, Allan Kardec faz a seguinte questão: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? E Allan Kardec recebe a resposta que não, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, mas à medida do percurso, à medida do caminho, da lei evolutiva, uns aceitam submissos essas provas, as provas que vamos nos deparando ao longo da nossa jornada de evolução, e chegam depressa, quando se submetem à vontade de Deus, chegam mais depressa ao seu destino final, que é a perfeição relativa, mas é uma perfeição, uma maior proximidade com Deus. Já há aqueles que murmuram, há aqueles que reclamam, e assim, dizem os espíritos, por sua culpa, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Não é que haja uma condenação em murmurar, porque é difícil dizer de um ou de outro, este ou aquele que supere tudo, suporte tudo, sem nada reclamar, sem apresentar uma queixa. Mais cedo ou mais tarde, nas pedradas da vida, nos testemunhos atrozes, é difícil. Mas o que eles querem dizer para nós é que, indo além do murmúrio e nos submetendo à vontade do Pai, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, fica mais fácil nós enfrentarmos esses desertos. A consciência nos ajuda a entender melhor a experiência da qual nós estamos passando. E assim temos a capacidade de vivenciar a lição, extrair dela o ensinamento e não repeti-la. Por isso, então, chegar mais depressa ao nosso destino final. Esse desalento, então, que ele produz, podemos dizer que esse discípulo está desalentado, está desencorajado, porque ele também é rebelde. Ele só não nota, mas ele também é rebelde. Ele é rebelde em relação a não conseguir tolerar, suportar, compreender o panorama o qual ele vê e desejava que fosse diferente.
mas nem tudo está no nosso poder. E graças a Deus, as coisas não funcionam só da nossa maneira. Que existem seres diferentes, que não há um ser igual ao outro nessa terra, nessa humanidade e nesse universo. E é justamente isso que vai compondo a belíssima orquestra do Criador. E à medida que essa orquestra vai se afinando uns com os outros e todos com o Mestre, a sinfonia então é belíssima, ela é perfeita, ela é inebriante. Também não podemos esquecer o item 18 do capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Lacordaire, trabalhando ali o bem e o mal sofrer, vai apontar para nós que muitas vezes o desânimo é uma falta. Por quê? Porque vimos aqui que o nosso amigo ele está desalentado, ele está desanimado. E Lacordaire diz: Deus vos nega consolações se não tiverdes coragem. Aqui, é claro, ele utiliza de um simbolismo, não é literal, porque Deus não vai nos negar jamais consolação. A prece, afirma Lacordaire, é um sustentáculo da alma, mas não é suficiente por si só. É necessário que se apoie numa fé ardente na bondade de Deus. E é engraçado que é justamente por este caminho que vai ser trilhado o diálogo entre esse discípulo e o mestre. Desse desalento, daqui a pouco a gente vai perceber que o mestre faz com que ele reflita a respeito da sua própria fé. Se essa visão dele talvez não esteja turva por conta de perceber rebeldia nos outros e desalento dele mesmo, não sejam consequências de uma fé morna, uma fé que não é raciocinada, uma fé que não é ardente, não é um fervor naquilo que Deus tem condição de criar e sustentar. Feita então essa questão, ou essa reclamação ao mestre, que ele está desalentado por conta da rebeldia dos homens em relação à razão e o sentimento da época, o mestre responde com outra questão, como que fazendo ele mesmo olhar para si, se questionar, se analisar. Desalentado, por quê? Dúvidas? Acaso da segurança do universo? Desalento é fraqueza, é falta de fé. São palavras fortes, a gente nota, mas é a verdade. O desalento, ele é aquele fator que vacila a nossa fé, que demonstra ainda que a nossa alma não é tão forte quanto a gente pensava que fosse, e que talvez o que nós estávamos depositando força era justamente as duas grandes chagas da humanidade, o nosso orgulho e o nosso egoísmo, ainda fazendo com que a gente pense que é algo que não é. O desalento tem então até este ponto seu positivo, que é nos voltar à lucidez, à percepção mais real do que realmente temos sido e conseguimos ser neste momento. Recordamos aqui então um capítulo de Humberto de Campos que está no livro Contos e Apólogos, que é o candidato intelectual. Temos também um capítulo no livro Boa Nova, em que se fala a respeito da ilusão do discípulo, um belo capítulo, como são todos os capítulos das obras de Humberto de Campos, o Irmão X. Mas ao meditar a respeito deste texto produzido por Vinícius, consideramos que seria muito interessante a gente ir até os Contos e Apólogos, lá no capítulo 2, o candidato intelectual, e ver que ele questiona muito a Jesus. Ele trava ali um diálogo que é pergunta-resposta, pergunta-resposta, pergunta e resposta. Por exemplo, na hipótese de sermos perseguidos pelo Sinédrio em nossas atividades, como proceder? Ele queria seguir a Jesus, ele queria ser um discípulo. E Jesus diz: desculparemos a ignorância
quantas vezes for preciso. Mais para frente ele fala qual o direito que competirá aos adeptos da revelação nova? O direito de servir sem exigências. Quanto tempo gastaremos? E diz Jesus, o tempo que for necessário. Quantos filósofos, sacerdotes e políticos nos acompanharão? Diz Jesus, em nosso apostolado, a condição transitória não interessa e a qualidade permanece acima do número. São lições para nós, para o dia a dia. A qualidade permanece acima do número. Então, aquele talentoso jovem, aquele candidato ali, continuou a perguntar, a perguntar e a perguntar. E, de repente, Jesus silenciou. Ele se calou, ele não respondia mais. Mas ele silenciou, sorridente e calmo. E após longa série de interrogativas sem resposta, o afoito rapaz inquiriu, ansioso: Senhor, por que não esclarece? E aí Jesus, então, já finalizando aquele capítulo, diz: busca-me quando estiveres disposto a cooperar. Porque é digno perguntar ao Mestre. É fundamental. Faz parte do processo de aprendizagem. Como a recordação da etimologia das palavras, aluno, aquele que necessita de nutrição, que vai ser nutrido, que vai ser alimentado. O educere, que é extrair de dentro para fora, quer dizer, aquilo que a educação tem condições de lançar fora da pessoa, dos seus potenciais, das suas capacidades. Tudo isso é gerado a partir de questão de reflexão, mas quem pergunta de paz não quer trabalhar. Não quer. Porque a gente sabe muito bem que meia dúzia de respostas já nos dão recurso fundamental para iniciarmos qualquer empreendimento. O próprio Evangelho demonstra isso. Quantas vezes a gente fica admirado ao ver no início do livro Obreiros da Vida Eterna, quando Asclépios, aquele espírito tão elevado, é questionado por André Luiz e seus amigos, com perguntas longuíssimas, e de repente ele só abre um pergaminho e apresenta um versículo bíblico. Porque aquilo que está sintetizado merece ser desdobrado, analisado, desenvolvido, praticado. É a cooperação que Jesus percebeu que aquele homem ainda não tinha condição de oferecer. Ele ainda queria divagar, filosofar no sentido de devaneio e não colocar mão à massa. E aí então, seguindo o discípulo, porque as questões dele aqui não eram exageradas nem em quantidade e nem no teor, por isso a gente segue percebendo que ele fala: quero ter fé, Senhor, mas vejo a cada passo surgirem tais impedimentos e tais embaraços à vinda do reino de Deus, que o desânimo me invade a alma. Ou seja, ele reforça mais uma vez o seu estado de desalento, o seu estado de desânimo, de desencorajamento que ele possui. E o mestre, então, responde com as seguintes palavras: és mais carnal que espiritual. Olha, que ele não vai respondendo de maneira conclusiva, mas ele vai com respostas firmes e verdadeiras, destacando aquele discípulo onde ele deve analisar seus pontos fracos, trabalhá-los, estudá-los e vigiar seus pontos fortes para que continuem sendo desenvolvidos. És mais carnal que espiritual. Aqui a gente já começa a desenhar na nossa mente de onde muitas vezes surge em nós esse caruncho, esse cupim do desânimo, do pessimismo, da vontade de desistência,
ou melhor dizendo, de uma fraca vontade que a gente possui. És mais carnal que espiritual. A precipitação é peculiar ao homem. Quando o domínio do espírito se estabelece, o coração se acalma, serenam as paixões e a fé não vacila mais. A pressa é não só inimiga da perfeição, como também da razão. Os atrabiliários, quer dizer, aqueles mal-humorados, nervosos, violentos, que não sofrem, jamais arrazoam com acerto. O reino de Deus há de vir, e está vindo a cada instante. Muitas vezes a gente tem esse erro leviano de considerar sempre o reino de Deus no futuro, sempre no futuro. Mesmo os cristãos primitivos, os cristãos ali do movimento nascente, tinham sim aquela questão do tempo final da Terra, aquela visão dos últimos dias do mundo. E esperavam ali, invariavelmente, que tudo viesse a terminar, possivelmente. Muitos pensavam assim. Mas mesmo pensando assim, não deixavam de viver uma caridade genuína, a eclésia, comunidades familiares legítimas, porque fartas em amor, em distribuição, em partilha do pão espiritual e do pão físico. Mesmo eles pensando deste modo, e nós, como a gente fica, mesmo sempre depois de 2000 anos, colocando ainda o reino à frente, para o amanhã, para o depois, para sabe-se lá quando. Mas o amanhã é algo que nunca chega, se a gente não prestar atenção, que o amanhã do ontem é hoje. Então ele se torna presente e passado sem que a gente perceba. E se ficarmos só contemplando, sem que a gente trabalhe. O reino de Deus é dinâmico. Há de vir, está vindo a cada instante, para aqueles que o querem e sabem querê-lo. A vontade de Deus há de ser feita na terra, como já é nos céus. Espera, confia, vigia e ora. Não deves medir o curso das ideias como medes o curso da tua existência. E aqui nós temos um ponto central para que o discípulo sempre apazigue o seu estado de inquietação. E até busque consolação para essa angústia que nutre. Não deves medir o curso das ideias como medes o curso da tua existência. Ter como parâmetro o período de uma vida é muito curto, já que os próprios espíritos benfeitores dizem para nós que é como um raio. Uma encarnação é como um raio, um lampejo no céu e já se desfaz. Como então considerar mudanças tão grandes, tão fortes, em poucos anos, em poucas décadas, só porque a gente deseja ver a semente sendo colocada na cova, o broto saindo da terra, as primeiras chuvas fazendo com que ela consiga a florada, frutifique, e ainda fazendo a safra a gente tenha condição de ver o grão chegar até a mesa e nós nos alimentarmos dele? Não seria talvez até uma prepotência de nossa parte desejar acompanhar todo o ciclo do início ao fim? Ciclo este que só os espíritos superiores têm condição de dominar e só Deus tenha a capacidade de dirigir? Esta, ou seja, a existência, se escoa através de alguns dias fugazes, enquanto que aquelas, as ideias, se agitam no transcorrer dos séculos e dos milênios. A gente se recorda de que quando Emmanuel vai falar a respeito da Índia, em seu livro A Caminho da Luz, há um ponto ali muito interessante em que ele fala que Vyasa, que foi um grande escritor de obras sagradas do hinduísmo,
6.000 anos antes da vinda de Jesus à Terra, na Palestina, naquela região, ali nas escrituras de Vyasa já eram narrados os fatos do Evangelho em seus pormenores, 6.000 anos antes. É um conteúdo realmente que nos faz meditar profundamente a respeito da grandeza e da beleza dos programas divinos. Ele disse no início que o desalento, ele, o mestre, disse no início que o desalento do discípulo se referia ao fato dele ser mais carnal que espiritual. Isso nos remete à questão 941 de O Livro dos Espíritos, quando nós temos ali ao final, logo após a resposta, Allan Kardec dizendo o seguinte: o homem carnal, mais preso à vida corpórea do que à vida espiritual, tem na terra penas e gozos materiais. Sua felicidade consiste na satisfação fugaz de todos os seus desejos. Olha só, a intenção dele era boa, era o desejo de ver uma terra melhor, mas ainda não deixava de ser uma satisfação egoísta, porque ele queria ver no seu tempo e não no tempo de Deus. Ele pensava que a pressa dele produzia resultado correto, imediato, urgente, sem considerar processos aí que talvez o nosso tempo de evolução ainda não nos permite reconhecer ou estudar de um modo mais sensato. Coisas que devem acontecer antes, coisas que devem acontecer depois. Como dizem os Espíritos, o fruto nunca vem antes da flor. Sua alma, constantemente preocupada do homem carnal e angustiada pelas vicissitudes da vida, se conserva numa ansiedade e numa tortura perpétuas. A morte o assusta porque ele duvida do futuro e porque tem de deixar no mundo todas as suas afeições e esperanças. Já o homem espiritual, que é a meta deste discípulo, porque ele tem sido ainda sustentado pela visão carnal, pela visão material, terrena das coisas, o homem moral, que se colocou acima das necessidades factícias criadas pelas paixões, já neste mundo experimenta gozos que o homem material desconhece. A moderação de seus desejos lhe dá ao espírito calma e serenidade, reconhecendo que fez o bem ao máximo, deixou de fazer o mal, conforme tem condição de reconhecê-lo, entregou às mãos de Deus, simbolicamente falando, aquilo que não está ao seu alcance, seguir com consciência tranquila, sereno e sensato, de que vós valeis mais do que muitos passarinhos, como diz para nós o Evangelho. Então, Deus nos conhece muito melhor do que nós mesmos nos imaginamos. A moderação de seus desejos lhe dá ao espírito calma e serenidade. Ditoso, pelo bem que faz, não há para ele decepções, e as contrariedades lhes deslizam por sobre a alma sem nenhuma impressão dolorosa deixarem. Era o que não acontecia com ele. As contrariedades ainda lhe provocavam impressões muito dolorosas. Ele estacionava ao perceber dor e sofrimento. Ele multiplicava o problema para além da realidade dele. E estacionar sem o Cristo é atrasar-se, é andar para trás, porque é inutilizar recursos de ponta que nós temos às mãos. É simplesmente não fazer uso daquilo que é para ser usado. E é para ser usado com abundância, como prioridade, como elemento indispensável. A mente que não se transforma, ela acaba se deformando, ela atrofia, ela cristaliza os pensamentos e por isso ela adoece. Se nós nos paralisarmos frente ao sofrimento, por isso não evoluiremos.
o mero sofrer não nos faz progredir. É preciso sempre ver o que aquilo quer nos ensinar. Nosso amigo discípulo, ele se perdeu e adoeceu-se emocionalmente porque, para além do problema, ele não percebeu soluções. Não viu, talvez aqui, utilizando de uma metáfora, a mão invisível de Deus agindo. Aquilo que nós encontramos na Revista Espírita de 1866, em maio, que Deus está em toda parte. Deus está em toda parte. Ele ainda não tinha essa noção. Com isso, com esse atrofiamento do nosso modo de pensar, essa rigidez mental, nós vamos criando impedimentos falsos, obstáculos desnecessários que não nos permitem seguirmos conscientes junto com o Mestre, que adotamos como guia e modelo para a nossa vida. E continua o discípulo: bem sei, Senhor, que deve ser como dizes. Eu supunha, no entanto, que a obra da evolução caminhasse sem intermitências. Por isso queria vê-la em marcha ascensional, triunfando dos óbices e tropeços com que os homens, em sua ignorância e maldade, costumam juncar-lhe o caminho. Esta vitória do mal sobre o bem, da opressão sobre a liberdade, me amargura e angustia. Tal vitória é certamente efêmera. Contudo, é um entrave à evolução. É uma pedra de tropeço que não se sabe por quanto tempo conservará o carro do progresso elevado. Aqui a gente nota que progresso entravado, perdão. Aqui a gente nota que ele mais uma vez converte a sua questão em reclamação, em desabafo. Por mais um momento ainda, ele aproveita a presença do Mestre para colocar para fora o seu modo de ver as coisas, o seu ponto de vista. Ao chegarmos neste ponto, a gente pensa que faltou-lhe humildade. A humildade é uma característica primordial e sempre necessária para aquele que se predispõe a ser discípulo, predispõe-se a ser aluno, a ser aprendiz, a adquirir qualquer bagagem de conhecimento. Conhecimento que moraliza, que nos transforma, que nos enriquece, que nos desenvolve nas asas da sabedoria e do amor. Recordamos então do capítulo 8 do livro dos Atos dos Apóstolos, quando um anjo do Senhor, dizem as Escrituras, aparece ao apóstolo Filipe e diz para ele ir para o sul, descendo na estrada que ia de Jerusalém para Gaza. Ele levantou-se, partiu. Em certo ponto, ele encontra uma carruagem em que, junto a esta carruagem, havia um servidor da rainha da Etiópia, um eunuco real, que lia o livro do profeta Isaías. O Espírito disse a Filipe que se aproximasse e acompanhasse aquela cena. Filipe, então, chega até o carro e pergunta àquele homem: o senhor está entendendo o que lê? E olha a resposta daquele homem etíope: como posso entender se alguém não me explicar? Assim, convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O texto caminha, ele lê determinado trecho de Isaías, no qual Filipe demonstra que era Jesus o que estava ali sendo relacionado. Com isso, a fé daquele homem da África é aumentada e ele se permite ser convertido, na época batizado por Filipe, considerando que Jesus era realmente o guia, o modelo, o mestre. Mas vejam,
a diferença entre um personagem e outro. Aquele homem lia e não entendia, mas assim que apareceu uma luz no seu caminho, ele permitiu que a pessoa ou instruísse, ou ensinasse, ou esclarecesse. E quantas vezes, discípulos que somos todos, achamos que só há um ponto de acerto. Este ponto é aquele que já consideramos como certo. A verdade está em todas as coisas, em todas as filosofias, em ciências e religiões que nos conectam e nos levam à divindade. Examinai tudo, retende o que é de bom, como dizia o apóstolo Paulo. Enganas-te, diz o mestre, a evolução é lei imutável. Não há forças, não há potências conjugadas capazes de a impedir, nem mesmo embaraçar-lhe a ação e a eficiência. Nem um só instante a obra da evolução sofreu interrupções na eternidade do tempo e no infinito do espaço. O bem não cessa, o progresso não para, nada atrasa o progresso. A gente pensa que muitas vezes está atrasando o progresso das coisas. Podemos talvez estarmos atrasando o nosso próprio progresso. Mas a partir daí considerarmos que somos um elemento de tal poder que conseguimos atravancar a evolução, aí não. Aí precisaríamos considerar inúmeros fatores, dentre os quais especialmente a lei de causa e efeito. Como explicar então, pergunta o discípulo, Senhor, como explicar a iniquidade, a tirania, a mentira, a corrupção que ora imperam na sociedade terrena? O mundo estará evolutindo sob o influxo de tais elementos? E o mestre, mais uma vez, corrigindo esse discípulo com amor, educando-o para a visão mais certa das coisas, compatível com a verdade que emana do alto, pronuncia as seguintes palavras: erras nos teus juízos, pelos motivos já expostos. Ignoras que é precisamente sofrendo iniquidades e suportando a opressão que o homem vai compreender o valor da justiça e da liberdade. Então aqui ele traz mais um lance de esclarecimento sobre aquelas reclamações e questões que o discípulo põe para ele, mostrando que o sofrimento do qual ele tanto reclama é também fator educativo. Não sabes que só a experiência convence os espíritos rebeldes? Não vês como os doentes amam a saúde, como os oprimidos sonham com a liberdade e os perseguidos suspiram pela justiça? Julgas esta geração adúltera e incrédula se converta apenas com os testemunhos do céu e com as palavras de amor expressas no Evangelho do Reino? Quer dizer, cada um tem uma forma de ser tocado, e nem sempre as palavras alcançarão o coração das criaturas. É preciso um medicamento mais enérgico, uma energia mais potente, um fator que sensibilize de uma forma mais profunda, da qual nem sempre as palavras são a ferramenta crucial. Muitas vezes, ao passar dessas experiências, é justamente a falta daquilo que a pessoa tanto deseja que faz com que ela passe a dar valor àquilo que ela tinha e perdeu, ou não tem e sonha em ter. É a saúde para o doente, é a paz para o atormentado, é um balde de água, é um copo de água para aquele que está passando sede. Supões que todos se amoldam à graça sem aguilhão da lei? Em mundos como este, como o nosso, é preciso privar os seus habitantes de certos bens, para que se inteirem do valor e importância desses mesmos bens. Isso é um fato consumado e cotidiano, que a gente percebe que o conforto, muitas vezes, do bem-estar excede de tal modo a nossa vida que faz com que a gente passe para o supérfluo. E do supérfluo para o descartável, infelizmente, é um passo muito rápido e distraído, em que
no descartar, nós simplesmente não consideramos o valorizar, o valor de cada coisa, o valor para o meio ambiente, o tempo de produção, a capacidade de reutilização. E isso nós dizemos para coisas, mas serve para tudo na vida. Ideias que nós descartamos simplesmente sem querer passá-las pelo crivo do bom senso, da análise, da razão, se é bom, se é útil, se é verdadeiro, se é agradável. Simplesmente porque com um pré-conceito nós achamos que aquilo não serve para nós ou não faz sentido e já eliminamos da nossa capacidade de racionalizar sobre aquilo. E infelizmente, quando isso apresenta-se no trato social, as relações vão sofrer dolorosos processos de desprezo, de descarte, de rancores, de antipatias, todos os elementos que trabalham contra o processo de união, de unificação, de fraternidade que se espera de uma família universal. Suportando, diz o mestre ainda, injustiças e afrontas, vendo seus direitos postergados pelo despotismo, os homens aprenderão a venerar a justiça, subordinando-lhe os interesses temporais e tornando-se capazes de renúncias e de sacrifícios em prol do seu advento. E então, agora nós já temos um ponto de virada, até para começarmos a caminhar para o fim deste diálogo. Um pouco ainda longe, mas é um ponto de virada importante, em que o discípulo diz: começo a ver luz onde tudo se me afigurava escuro. Olha a luz do saber, a luz da verdade, que ilumina os passos, que faz perceber a vida de mais alto. E por isso as ações são diferentes, as intenções são mais nobres, e o ser deixa de reagir primitivamente, de maneira impulsionada, mas agora com lógica e com o coração acima de tudo. Todavia, Senhor, seja-me permitido algumas mais perguntas. E o Mestre pede e receberás, bate-se te abrirá, busca e acharás. Percebido o valor pedagógico do sofrimento, agora nós chegamos ao ponto de que o mestre quer mostrar para ele que a educação é fator de redenção. Redenção aqui entendamos no sentido do salvar-se, do trabalhar os nossos pontos ainda de passado que nos dão trabalho, as paixões, os vícios, o próprio orgulho e o egoísmo como chagas criadoras de demais moléstias morais, espirituais. Mas essa educação que nos redime, que nos liberta, que nos produz ascensão, que nos eleva a um patamar maior, de maior conexão com o Pai, de maior entendimento daquilo que, como Emmanuel diz, Jesus ser uma verdade a ser vivida e não uma personalidade para ser adorada. Diz o discípulo: de tal modo a obra da redenção jamais se interrompe e, mesmo através de todas as anomalias, ela se realiza fatalmente. Quer dizer que, apesar dos pesares, mesmo com todos os males que a gente percebe dentro da gente e em todo o mundo, ainda assim a obra de redenção ocorre. E o Mestre diz que dê certo, certamente. Se assim não fora, a suprema vontade não se cumpriria e Deus deixaria de ser Deus. Ele deixaria de ser perfeito, porque começaria a apresentar imperfeição naquilo que ele cria. A evolução no que respeita ao espírito opera-se pela educação dos seus poderes e faculdades latentes. Como nós já dissemos, educação é um tema central nas obras de Vinícius, porque era um tema central na vida dele. Este pedagogo que não cursou pedagogia porque não precisava,
já veio com o cabedal do mundo espiritual e, inspirado que era, tinha capacidade de nos apresentar o Evangelho como ferramenta educativa a maior que nós temos, como o código de ética cósmica, útil e universal. Onde quer que a gente esteja praticando aquilo que está no Evangelho, falaremos o mesmo idioma, o idioma do amor, da fraternidade, daquilo que prospera, daquilo que nos melhora individualmente e coletivamente. A evolução no que respeita ao espírito opera-se pela educação dos seus poderes e faculdades latentes. Ora, todas as vicissitudes, todas as lutas, todos os sofrimentos, em suma, contribuem para incentivar o desenvolvimento das possibilidades anímicas, ou seja, tudo isso contribui para desenvolvermos as possibilidades da nossa alma. Assim, pois, quer o espírito goze os salutares efeitos da prática do bem e da conduta reta, quer suporte as amargas consequências do mal cometido, da negligência no cumprimento do dever, da corrupção a que se entregue, ele estará educando-se. Sempre estaremos nos educando e, portanto, evoluindo. Pelo amor, pela dor, sob a doçura da graça ou sob a inflexibilidade da lei, caminhará sempre em demanda dos altos destinos que lhe estão reservados. É muito bonito o que Vinícius nos traz. Esse modo de ver o Evangelho é um modo muito carinhoso e muito sábio. O discípulo continua: falas na santa obra da educação, mestre. Feriste, Senhor, o alvo, o eixo em torno do qual giram as minhas lucubrações mais acuradas. Compreendo, muito bem a importância da educação. Vejo claramente que só a religião da educação, quer dizer, a religião como caráter educativo, aquela que aperfeiçoa o crente, aperfeiçoa o adepto, faz com que ele se torne uma pessoa melhor, um homem de bem, tal como ensinaste e exemplificaste, pode salvar a humanidade. Mas como vingará esta fé se os dirigentes, os dominadores de consciências, aqueles, enfim, que têm ascendência sobre o povo, são os primeiros a deseducá-lo, a corrompê-lo, premiando os caracteres fracos e venais que se sujeitam aos seus caprichos e perseguindo os poucos que, capazes de sofrer pela justiça e pela verdade, pelo direito e pela liberdade, resistem ao despotismo do século? Tal processo de corrupção não invalidará, pelo menos por tempo indeterminado, a eficiência da educação? E aqui então o mestre vai nos dar um insight muito poderoso, que nada há encoberto que não seja descoberto, nem algo oculto que se não venha a saber. Isso são palavras do Evangelho. Falas em processo de corrupção, que poderá deseducar o povo. E aqui a pergunta, aquela questão socrática que faz a gente meditar. Ignoras então que o espírito educado jamais se deseduca? E aí a gente para e pensa e fala, como é que a gente não tinha pensado nisso? O espírito educado jamais se deseduca. Se ele parte para o lado da corrupção, se ele se desvia, se descuida e com isso corrompe outros corações, é porque ainda algo ele não conquistou como força da alma. Ele ainda não tem alguma aptidão do seu caráter que lhe faça virtuoso naquilo que ele está sendo tentado e está caindo. Os que se submetem às influências dos maus e dos prevaricadores, deixando-se corromper por falaciosas promessas, são espíritos fracos, fracos no sentido de egoístas e amigos da ociosidade, da vida cômoda e fácil. São os tais que entram pela porta larga e transitam pela estrada espaçosa e ampla que conduz à perdição. É possível que tais indivíduos se abastardem ao extremo, levados pelos corruptores de consciências. Mas
O dia de despertar há de chegar. E esse é inevitável. É somente questão de tempo, mas para todos chegará. Tanto maior será a reação, quanto mais o espírito tenha se degradado. Tenha se degradado. Aí fica a oportunidade para meditarmos. Se eu já tenho consciência de que eu preciso trabalhar algo em minha vida, por difícil que seja adquirir um hábito novo, e mais difícil ainda, talvez, deixar um hábito nocivo, por que não persistir mais um pouquinho e tentar, considerando-se que quanto mais eu demorar naquilo que é nocivo, mais dificuldade terei para me libertar daquele mau comportamento. E às vezes é o único meio, essa degradação demorada, de corrigir, diz ele aqui, Vinícius, os cínicos, os hipócritas e os indolentes. Ele vai continuando a conversa, o mestre vai lhe ensinando a respeito do fato dos homens castigarem-se mutuamente, acabando por isso a se tornarem elementos da lei de causa e efeito. Ele chega a dar o exemplo das pedras no fundo do rio, pedras essas que de tanto baterem umas nas outras, por conta do fluxo da água, vão ficando polidas, vão ficando redondinhas. Para quem teve a oportunidade de ver, quem não viu ainda, um dia repare. As pedras do fundo de um curso d'água. À medida que a água passa e as pedras rolam entre si, elas vão ficando polidas. Belíssima metáfora das nossas relações sociais, do nosso convívio, de sermos comunidade. Naquilo que nós chamamos atrito, naquilo que nós chamamos intimidade, amizade, relacionamento, os burilamentos vão se dando nas mais variadas facetas que sequer muitas vezes imaginamos. E vamos nos polindo. A educação vai chegando e fazendo o seu serviço de polir os nossos impulsos, os nossos instintos, desenvolvendo a nossa inteligência, o nosso comportamento, as nossas aptidões. E finaliza então o discípulo: estás com a razão, Senhor. És de fato o caminho, a verdade e a vida. És a luz do mundo. E o mestre então encerra falando: lembra-te do que eu disse. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Vinícius aqui recordando os versículos 13 a 16 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Portanto, ali o Sermão da Montanha. Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo dos móveis, mas no velador, para que a todos ilumine. Portanto, não basta que me consideres luz, é preciso que te tornes luz. Aqui, de uma maneira muito sábia, o mestre faz com que ele, mais uma vez, não recaia no seu hábito pernicioso. Porque qual era o seu hábito de início? Ver o sofrimento, contemplá-lo e se angustiar. Agora, apesar de todos os ensinamentos, ele corria o risco de incensar o mestre, considerá-lo como luz, mas ficar só por isso. Assistir à luz. Se tornar um espectador da luz como era ele um espectador do sofrimento. Produzir nele reações emocionais que nem por isso lhe geravam a ânsia por trabalho. E aí o mestre vem e fala: vós sois luz, vós sois o sal da terra. Ou seja, é preciso trabalhar, é preciso cooperar. Querido amigo, querida amiga, finalizamos aqui então mais algumas reflexões a respeito do 3º capítulo do livro Em Torno do Mestre. Este capítulo chamado O Mestre e o Discípulo. Que Jesus nos abençoe e nos proteja.